estando tudo em ordem, todos ouvindo, vamos iniciar a nossa web, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Espero que o que vocês tenham lido, né? E a maneira que eu tenho organizado a disciplina tenha sido fácil para vocês na compreensão, na construção do conhecimento também, né? A minha disciplina, como eu já falei, ela está organizada no livro. O livro foi escrito de 1500 até 2010 e depois, né, nós complementamos alguns conteúdos mais recentes no e-book, que vem dos anos de 1990 até a data de hoje. Então, para complementar o que não está no livro, né? Também o que procurei disponibilizar para vocês alguns vídeos, alguns artigos que reforçassem em cada unidade o conteúdo lido, né, no livro. E o vídeo que foi feito, a videoaula que foi feita, que também falou de todas as fases, né? Então, nós vamos dar uma relembrada. No final, eu falo para vocês, eu sei que, como eu já fiz várias webs e como eu já trabalhei bastante na educação à distância, normalmente no final é o que vai cair na avaliação, pode. Então, o que eu vou falar é aquilo que é praticamente o que vai estar na avaliação, porque nós, professores, quando estamos fazendo o processo de avaliação de vocês, nós fazemos 40 questões. E dessas 40 questões, elas são sorteadas. Então, a gente especificamente não sabe aquilo que vai estar na avaliação de vocês, porque é um sorteio, enfim, é a coordenação que faz esse processo. Mas a gente sabe como que a gente organizou. Então, no final, eu vou dar uma conversada com vocês. E a parte final que eu vou falar, dos anos 90 para cá, é praticamente aquilo que vai estar nas questões objetivas. Atenção, anotem, perguntem, questionem, que é o que vai estar mais na avaliação, nas questões objetivas. Antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, é bom conversar com vocês um pouquinho sobre, né, se vocês perceberem, sobre o material. Se vocês perceberam no meu livro, alguns até no fórum colocaram lá que tem muita questão política e não entenderam muito bem por que tem muita história política, econômica do Brasil e, né, como é que isso está ligado com a educação. Justamente, a minha disciplina, também perguntaram, lembrando agora, também perguntaram por que eu não falei especificamente dos artigos das LDBs e tudo mais. Porque esse não é o objetivo da minha disciplina. Há uma disciplina, né, de políticas educacionais que trabalha mais especificamente com o conteúdo e tudo mais. A disciplina de História da Educação, ela trabalha, eu gostaria que vocês tivessem compreendido que nós trabalhamos o conteúdo econômico, político, social, para vocês perceberem que cada fase, né, embora como eu coloquei lá, eu separei assim por fase, período joanino, período jesuítico, período pombalino, joanino, enfim, né? E daí, Primeira República, tal, Imperial, Primeira República, Getúlio Vargas. A educação, ela é continuada, ela
cada fase é a calçada, digamos assim, é a base para a nova fase. Então, não tem assim, bom, agora vai começar tal fase, então interrompeu a fase anterior. Não, ela é continuada, né? Mas a gente faz por motivos didáticos. E é importante, o que eu gostaria que vocês tivessem percebido, é que a educação, ela não é um processo estanque, separado, né? Desconectado da realidade econômica, política e social do país. Ela está intimamente ligada. Por que é importante compreender isso? Por que a história da educação vem e é importante compreender isso? É importante porque, para nós educadores, temos que estar posicionados, temos que nos posicionarmos diante da realidade que nós trabalhamos. Por que a gente tem que se posicionar? Justamente para a gente não ser papagaio de pirata, né? Ficar repetindo, eu sou crítico, eu sou assim, eu sou assado, tal, e a gente não entender a realidade, e dali a pouco você fala uma coisa, você diz crítico, se diz que você é um educador que não concorda com o sistema, e você não sabe nem o que o sistema está pregando, e você, dentro da sala de aula, você faz exatamente aquilo que o sistema gostaria que você fizesse, que você trabalhasse, da maneira que você gostaria, que o sistema gostaria que você trabalhasse. Então, você acaba falando uma coisa, fazendo outra, de acordo com aquilo que você se diz contra. Então, a história da educação vem mostrar que é importante para você se posicionar, é importante você compreender em que realidade e o que esta realidade está pedindo de você, educador, e se você concorda ou não, porque afinal você é um formador de conhecimento, é um formador de pessoas que vão agir na sociedade presentemente e futuramente. Então, é importante que você saiba para quem e para que você está trabalhando. E a história da educação dá esse subsídio. Se vocês notaram, iniciando lá em 1500, o que aconteceu? Era importante a educação ou não era para a colônia brasileira? Não era. Não era importante nem para o colonizador e nem para o colonizado. O colonizador, para quem vai dar educação? Para uma nação que era subjugada, que era explorada. E o colonizador, o colonizado, aqueles que tinham posse, seus filhos estudavam. Não havia necessidade de uma educação. Então, os jesuítas vieram para cá com o objetivo de trabalhar a ação da população brasileira? Não. Porque havia interesses da Igreja Católica e havia interesses da coroa portuguesa, né? Então, havia um contexto político, administrativo e econômico que necessitava que houvesse a ação dos jesuítas aqui. Que era, da Igreja Católica conter o avanço da reforma protestante. Foi um processo reacionário da Igreja Católica à reforma protestante. Do lado da coroa, havia a necessidade de os povos que estavam e que poderiam contribuir para o projeto mercantil,
econômico, mercantil, e que poderia também contribuir para que a colônia se desenvolvesse, houvesse apaziguamento das tribos aqui dentro da colônia. Esse do jesuíta. Ele veio como funcionário do Estado e veio também como missionário da igreja. Então, ele veio com esses objetivos. Tanto é que a primeira fase que nós tivemos aqui no Brasil foi a fase em que o jesuíta trabalhou com a catequese. Então, está retratado lá no livro, essa questão da catequese. Ele precisou de uma educação formal, mas não. Ele precisou de uma educação que desse apenas as primeiras letras para que os indígenas acompanhassem a catequese, para que os indígenas se transformassem em homens cristãos, homens que tivessem hábitos europeus. Então, ele precisou, nesse primeiro momento, fazer as casas de beabá, em que era uma troca. O índio aprendia a ler e escrever para a catequese e o jesuíta aprendia o tupi para lidar com as tribos indígenas. Então, esse foi o primeiro tipo de educação que nós tivemos. A educação de elite que veio depois, veio por quê? Porque esta missão, essa empreitada tinha de fazer com que os indígenas se aportuguesassem e fossem cristãos, já estava terminada. Terminou com as reduções, com as missões, em que o índio se deixou dominar totalmente e se aportuguesou. Aí ele trabalhou, o jesuíta pôde, então, trabalhar para a elite que estava aqui no Brasil, que foi educando os filhos da elite. Então, a nossa educação começa de trás para frente. Por quê? Porque a grande maioria, que era analfabeta, não aos colégios jesuíticos, continua analfabeta. Quem ia? E a elite, que já ia fora do Brasil, começou a ficar dentro do Brasil nesse ensino secundário, para depois, no ensino superior, sim, ir para fora do Brasil. Exceto aqueles que faziam teologia, que ficavam aqui dentro do Brasil. Então, o jesuíta veio para conformar o povo brasileiro neste contexto político, social e econômico, que era de subjugação, de exploração. André, nada, pois está travando e fica cortando a fala. Está travando e está mudo. Então tá bom. Então, continuando, né? Oi? Então tá bom. O Dan resolve lá em Guarapuava, já volta todo mundo a escutar bem. Continuando então, né? Vejam, esta era a realidade em que o jesuíta veio. E o que aconteceu? Quando ele trabalhou com a elite, fazendo o quê? Trabalhando uma educação, oferecendo uma educação em que a elite a elite brasileira, e onde estavam os jesuítas, tanto em Portugal quanto na França, na Espanha, onde estava o colégio jesuítico, eles não trabalhavam com as novidades. Ele trabalhava com o quê? Trabalhava com as humanidades. Ou seja, trabalhava com a retórica, trabalhava com a gramática, trabalhava com o latim, trabalhava com o grego, trabalhava com escritores que já eram consagrados, né? Tanto gregos quanto romanos. Para quê? Para fazer com que
o aluno tivesse fosse bastante culto, soubesse falar, soubesse redigir, mas que não sabia fazer uma interpretação da sua realidade, não conseguia enxergar a sua realidade. Ou a subjugação de Portugal, da colônia brasileira, em relação a Portugal, não conseguia perceber a subjugação administrativa, econômica, política. Então, era um homem que, apesar de ser culto, apesar de falar de todos os assuntos, não tinha subsídios para contestar aquilo que estava acontecendo dentro da colônia, essa subjugação. E isto graças ao que era ensinado no colégio jesuítico, na educação jesuítica. Por quê? Porque este era o objetivo dos jesuítas, conformar, tornar o homem cristão um homem da igreja e um homem que se submetia à subjugação. O que era bom para a elite brasileira. Então, vejam, Pombal, o que Pombal fez? Pombal, apesar de ter estudado nos colégios jesuíticos, o Pombal ele tinha raiva dos jesuítas. Por quê? Porque ele era embaixador, viu outras realidades, viu a Inglaterra se sobressaindo, e viu a pobreza de Portugal, viu a pobreza com todas as colônias que eram ricas, com exploração e tudo mais. Portugal não progredia da maneira que deveria ser. Então, vendo toda essa insignificância em que Portugal se transformou, atribuiu também, não só, mas também a educação jesuítica, que era conservadora, que proibia as ideias que estavam sendo cogitadas no iluminismo, dos novos filósofos, como Descartes, como Bacon. Então, essas ideias não chegavam em Portugal, não chegavam e não modernizavam. E o que acontecia? Portugal tinha colégios para a nobreza, e tinha a Universidade de Coimbra, que eram os principais centros. Lógico que tinha outros centros, mas os principais centros. Colégio para a nobreza ensinavam mais humanidades, mais amenidades, digamos assim, e nada prático para que o Estado português crescesse, como a matemática, como noções econômicas, bancárias, enfim, essas questões não eram discutidas, porque se discutia muito mais as humanidades. Continuava todo aquele ensino da língua, das línguas do grego, do latim, da filosofia, da retórica, enfim, da gramática, mas nada que pudesse colocar pessoas para trabalhar para o crescimento do Estado português que o Pombal almejava, que era uma Portugal muito mais rica, muito mais desenvolvida. Então, o que Portugal faz? Ele vai reformar o Colégio dos Nobres, lá em Portugal, e a Universidade de Coimbra, que ainda trabalhava nas questões do direito canônico, voltado mais para a igreja, e ele vai trabalhar, então, com as coisas mais do Estado, mais dos negócios. Então, ele vai fazer uma reforma na Universidade de Coimbra. Para o restante da população, que não iam compor o Estado, foi as aulas régias, em que os professores eram escolhidos pelo rei, nomeados pelo rei, tinha o cargo vitalício, passou a não ter mais seriação, enfim. E no Brasil, como não tinha,
uma colônia agroexportadora, dependente, subjugada, não tinha o que reformar. Porque não tinha o objetivo de Pombal, o contexto econômico, político e social que ele queria era de crescimento, de desenvolvimento de Portugal, com o Estado mais forte, um Estado com o sistema bancário, com o sistema financeiro, um outro Estado. Então, a educação que ele quer, ele coloca dentro da Universidade de Coimbra e dentro do Colégio dos Nobres. No Brasil, era um país dependente, era um país que estava subjugado a Portugal, administrativamente respondia a Portugal, politicamente a Portugal, financeiramente a Portugal. Então, não tinha o que reformar. Se não tinha o que reformar, não se reforma, não se põe nenhuma outra educação no lugar do colégio jesuítico, ou da educação jesuítica. Vem mais 13 anos depois que os jesuítas são expulsos, é que nós vamos ter aí as aulas régias aqui no Brasil. Mas aulas régias muito mais inferiores, digamos, que em Portugal, porque lá existia uma fiscalização. Aqui não existia fiscalização. Então, as aulas foram muito mais, até com professores leigos, né? Então, por quê? Porque aqui não tinha o que reformar. Então, vejam, né? É sempre um contexto político, econômico, social, que dá o tom da educação, que dá o rumo para a educação. Né? Isso vai acontecer daí no período joanino, a mesma coisa, só que no período joanino nós vamos ter um salto enorme. Por quê? Porque por conta do bloqueio continental, Inglaterra, Portugal, França, né, se embolam lá na Europa, e Portugal fica entre Napoleão Bonaparte e a Inglaterra, e o que acontece? A família real tem que sair de lá, porque você tem que tomar uma posição. Antes de tomar essa posição, a Inglaterra financia a vinda da família real para o Brasil. E quando vem a família real, vem muita gente junto. Então precisa... Vejam, o Brasil, 1808, ainda não tinha nascido politicamente, não tinha nascido economicamente. Né? Vai começar esse nascimento a partir da vinda da família real para cá, em 1808, porque aqui não existia nada, nem uma revista, nem um jornal, nem banco, nem biblioteca, nada. Nem nos portos brasileiros chegava navios estrangeiros, porque só nos portos brasileiros só era permitido navios portugueses para negociação. Então, para que educação? Educação para uma colônia que praticamente não existia. Né? A educação começa a ter um avanço agora nesse período de 1808 a 1821, por aí. O que acontece? Quando a família real chega aqui, ela precisa estruturar para viver aqui, ela precisa criar condições mínimas para que essa colônia seja habitável, seja a sede do governo português. Então, aí começa a primeira coisa, abertura dos portos às nações amigas. E aí vai o Banco do Brasil, Biblioteca Real, Jardim Botânico, né? E aí precisa, né, até mesmo de formar engenheiros, formar médicos, e aí, novamente, vejam bem, estamos em 1808, novamente, nada de educação primária, nada de educação base nesse país. Vamos lá, precisa do quê? Precisa de profissionais. Aonde se formam profissionais? No ensino profissional ou
na educação superior. Então, aonde que Dom João vai investir? Dom João vai investir nos ensinos profissionalizantes, né? De limeiro, serralheiro, espingardeiro, geólogo, enfim, né? Para poderem se instalar aqui. E na educação superior, o que ele vai fazer? Vai abrir cursos superiores, mas não como nós conhecemos agora, estruturado e tal. Isso só vai acontecer em 1920, 30, com a Universidade de Brasília, tal. Mas são cursos que vão sendo abertos, cursos avulsos. Até mesmo cadeiras avulsas, como, por exemplo, anatomia, cirurgia. Então, os cursos de medicina não eram curso completo, eram cadeiras que se faziam. A escola de engenharia do Exército, para quê? Para formar os engenheiros e para formar também guardiões da nossa costa marítima aí também. Então, vejam, né? Novamente, vamos ter aí esse contexto dizendo o que é importante, o que a educação, como a educação deve se portar. E aí vem o Império, né? Não se faz muita coisa no Império, porque nos tornamos independentes sem dinheiro. Educação não era prioridade, ficamos basicamente ainda com o ensino mútuo, aquele que é um aluno que o professor tem 10 alunos que são os melhores, esses 10 tem mais 10, e assim vai, né? É um professor só que dá conta de uma turma enorme, até 500 alunos, multiplicando alunos dentro da sala. Então, o ensino mútuo, ou Lancaster, que nós vamos ter aí no período joanino inicia e continua no período imperial, né? No Império, vamos ter a lei de 1827, que é uma das coisas mais importantes que acontece no Império, que vai tratar do que seja o ensino primário, vai tratar da contratação de professor e vai tratar, principalmente, vai ter uma primeira legislação, digamos assim, na questão da educação, que diz que em todos os vilarejos deveria ter escola para meninos. E nos mais populosos deveria ter educação para menina. Então, colégio separado para menina, colégio para menino. Mas nos mais populosos já poderia ter colégios para menino. É uma coisa que não prolifera, por quê? Porque não há, como até agora, não há destinação certa. Não há destinação, não é certa, mas não há destinação suficiente para a educação. Então, evoluímos muito pouco, né? Nesse sentido. Inclusive, essa lei de 1827 é a que estabeleceu que dia 15 de outubro é o dia do professor, né? Saindo do Império, vamos para a Primeira República. E na Primeira República, então, há movimentos muito fortes dentro da educação, porque a herança que veio do período colonial, do período imperial, é uma herança muito triste, né? Poucas escolas, professores não formados corretamente. Então, isso que nós herdamos desse período. E na Primeira República, então, nós vamos ter dois movimentos que o Jorge Nagel, o escritor que fez a sua pesquisa falando da Primeira República, ele coloca a questão do otimismo pedagógico e do entusiasmo pela educação. Então, no primeiro momento, lá na década de 20, o que nós vamos ter dentro da educação é o entusiasmo pela educação. O que é o entusiasmo pela educação? Como havia
muito analfabetismo e não havia escolas suficientes, no primeiro momento, os educadores, a sociedade em geral, trabalhou para que houvesse uma expansão, digamos assim, da rede de escolas, as escolas em si, os prédios, né? Quando nós vamos ter aí o nascimento dos grupos escolares, escolas muito bonitas, bem equipadas, com auditório, com quadra, com espaço, né? E que concentravam, então, ali a educação das meninas e dos meninos já juntos, né? Embora em partes separados, mas já havia assim um começo dessa questão da educação dos meninos e das meninas. E os grupos escolares eram, né? Foi assim, é o ícone, digamos, da Primeira República, que é esse entusiasmo pela educação, que é buscar fazer com que houvesse uma expansão das escolas dentro do Brasil. Então, era mais quantitativo, digamos assim, fazer uma quantidade de escolas, plantar uma quantidade de escolas. Em seguida, meados de 20, começo de 30, nós vamos ter aí o que o Nagel coloca como otimismo pela educação, que aí começa a se questionar o que ensinar, como ensinar. Então, o processo pedagógico, o processo de aprendizagem, então, começam, então, as discussões, especialmente com os educadores da escola nova. E nós vamos ter aí, então, uma série de reformas, especialmente da educação primária, que são trabalhadas em cada estado com um educador. E o educador de pensamento da escola nova, que os educadores pediam, então, a coeducação, ou seja, que meninos e meninas não tivessem diferenças dentro da escola, né, que fossem trabalhados os mesmos conteúdos, pediam que a escola fosse laica, ou seja, que não houvesse intervenção da Igreja Católica, porque a maioria das escolas eram confessionais, das escolas particulares, né? Eram confessionais, que a escola pública fosse laica, que a escola pública fosse gratuita. Então, eles vão trabalhando também a questão do método, né? Trabalham com a questão da psicologia dentro da educação, que as crianças têm fases certas para aprender, trabalham com a questão da experimentação, que a criança tem que experimentar, que não pode apenas trabalhar os conteúdos de modo teórico, mas que as crianças precisam também experimentar. Vem também aquela questão lá da sementinha, aquelas experiências, enfim, falando assim muito chão, mas a questão da experimentação, que a criança tem que experimentar. Essas ideias vêm principalmente com o Anísio Teixeira, que vai para os Estados Unidos e que é um discípulo de Dewey, as ideias de Kilpatrick também, de Meil. Então, essas ideias vão estar presentes nas reformas primárias que nós vamos ter. Então, vamos ter aí Carneiro Leão, vamos ter o Sampaio Dória, vamos ter o próprio Anísio Teixeira, enfim, uma série lá de reformadores. E também nós vamos ter reformas da União, ou seja, que são reformas federais, digamos assim, que são feitas por Benjamin Constant, Maximiliano da Costa, Carlos Maximiliano, Rivadavia Correia, que trabalham mais com as reformas do ensino médio,
e do ensino superior. E no ensino médio, a grande discussão é: descentraliza ou não descentraliza o ensino médio? Ele vai... Vamos trabalhar para que o aluno consiga ir para o ensino superior, vamos profissionalizar. Então, qual é o rumo? O ensino médio, ele vem sendo discutido, né, há muito tempo, desde 1930, e agora nós temos a reforma, que nós vamos falar daqui a pouco também, né? Então, são reformas que são feitas na tentativa do quê? Do Brasil achar o seu rumo dentro da educação, né? Mas, vejam, a educação primária vai ser alvo de legislação, de se pensar na educação primária em 1930. 1930, historicamente, né, é muito, muito recente. Então, quando a gente tem que entender esse processo da educação, para a gente não falar, né, bobagem, porque daqui a pouco, meu Deus, educação brasileira e tal. Mas a história da educação brasileira nos mostra que as discussões, especialmente a educação de base, a educação lá primária, a educação hoje fundamental das séries iniciais, né, elas são... É muito recente, é muito de ontem essas discussões, né? As primeiras tentativas de acerto com essa educação. Então, é muito recente, historicamente é muito recente. Bom, aí nós vamos, de 30, nós vamos para o Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, extremamente populista, ele já entra no governo e já vai participar das discussões que tem sobre educação nos fóruns educacionais, né? E se compromete a trabalhar, a fazer uma legislação para a educação. E aí nós vamos ter as reformas de Francisco Campos, né, que engloba desde a educação lá primária, tal, secundária, do ensino comercial, enfim, e depois nós vamos ter mais adiante as reformas do Capanema, né? Que também vai ter a educação primária, vai ter a educação comercial, a agronomia, vai ter a criação do SENAC, do SENAI, que começa, então, a juntar a educação formal do Estado com o complemento de um sistema educacional mais voltado para o comércio, mais voltado para a indústria, né? Para formar o quê? Também o trabalhador que vai no chão da indústria. Mais adiante, daí nós vamos ter no período de Getúlio, vamos ter a indicação para a LDB, né? E a LDB, então, começa a tramitação da LDB, que depois, só em 61, é que vai ser aprovada. Essa tramitação da LDB é importante, por quê? Porque mostra justamente quanto, apesar de não se dar muito valor para a educação, quanto que se briga pelas questões educacionais. Vejam, essa lei levou 13 anos tramitando. Por quê? Primeiro porque quando o Clemente Mariani fez a exposição de motivo, o Gustavo Capanema se ofendeu, porque tinham falado que a educação anterior não estava muito bem e tal, e ele, que era o ministro, se ofendeu, engaveta, depois desengaveta, aí começa a questão
dos conservadores, que estão mais representados pela Igreja Católica, de brigarem pelo quinhão que queriam, né? Porque a Igreja Católica não gostaria de perder o seu, enfim, a sua primazia dentro da educação, na formação cristã, na questão da cobrança de mensalidade. Se as famílias começam a pôr na escola pública, aí esvazia a escola confessional, não forma com... Daí os renovadores queriam que não houvesse, que a educação fosse leiga, então não haveria mais essa formação cristã, o povo estaria, se não educa o povo para a educação cristã, estaria se desviando, enfim, né? Toda essa discussão que vocês leram lá, então permeia, sai inclusive do Congresso, vai para as ruas, as organizações que defendiam a Igreja Católica, havia jornais, revistas, defendiam esse posicionamento da Igreja Católica. Do outro lado, os renovadores se colocavam também nos jornais, defendendo que a educação não tem mesmo que ser um culto religioso, que as famílias livres para escolher, enfim, ter escolas boas para escolher qual gostaria de colocar, enfim, né? Começa a ser essa discussão que vem até os dias atuais, né? E o movimento em 32, o Manifesto dos Pioneiros aí, que vem trazer vai reforçar essa discussão, entregam uma carta dessa reunião, entregam uma carta, né, um documento, e que não enfim, quando o Getúlio estabelece o Estado Novo, não contempla muita coisa do que ele tinha prometido lá no começo, né? Eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque eu vi que já é 20h12 e eu quero ainda chegar no tempo atual, que eu acho importante para vocês, né? Enfim, né? Aí nós vamos passar a 1990, que eu gostaria de comentar mais com vocês sobre 1990. A partir de 1990, né, não que seja exclusividade, porque anterior a isso, no período militar, nós já vamos ter os acordos MEC-USAID, né, que já é a interferência dos organismos internacionais na educação brasileira. Lá nos acordos de 1960, né, os acordos MEC-USAID, já era uma interferência de organismos internacionais dentro da nossa educação. Os nossos técnicos aprendiam técnicas nos Estados Unidos, voltavam, aplicavam aqui, tanto é que a nossa educação ficou muito permeada das teorias da administração geral, né? Eficiência, eficácia, enfim, né? E especialização, tudo muito compartimentado, como era na teoria da administração geral. E isso era aplicado também, foi aplicado também na educação, né? André, bilhetes da André. Bom, voltando. Então, em 1990, o que acontece? Nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão dos organismos nacionais. Os organismos internacionais, eles vão atuando mais, expandindo a sua atuação na nossa educação. De que forma? Quando eles resolvem olhar
para os países em desenvolvimento, subdesenvolvido, do terceiro mundo, que estão em evolução para frente, enfim, né? Eles vão voltar ao seu olhar, né? E aí eles resolvem que eles têm que prestar uma ajuda, né? Tem que acabar com a pobreza. Bom, vai ajudar esses países para equalizar, para, né, igualdade, equalização, enfim, tudo isso são usados pelos organismos internacionais, né? Equidade, vamos descentralizar, tudo tem que acabar para acabar com a pobreza. Mas, primeiro, o que são os organismos internacionais? No meu e-book, isso já conteúdo contido no meu e-book, né? Tá lá, né? Então é o Banco Mundial, é o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, é o Fundo Monetário Internacional, FMI, né? É o Programa das Nações Amigas para o Desenvolvimento, PNUD, e outros aí que eles estão citados lá. Esses são os organismos internacionais. Então, eles se juntam e dizem assim, não, o mundo do lado de lá está na miséria, tal, vamos lá, vamos ajudar. Só que banco, né, só ajuda se tiver contrapartida. Quando você está com a tua conta lá em cima no banco, eles ligam para te vender plano, para te vender tudo que é coisa. A conta está no vermelho, você liga para o banco, nem te dão bola, né? Ou pede alguma coisa, né? Os juros vão lá em cima para você. E assim é também a educação, né? E os bancos, então, resolvem, né, que a educação é também uma via de desenvolvimento. De fato né? Uma via de equalizar a vida dos outros, né? Enfim, de combater a pobreza. A educação vai ajudar no combate à pobreza. E a educação é que, então, eles projetam, né, para a educação, que a educação nesses países, inclusive no Brasil, tinha que, os indivíduos tinham que acessar a conhecimentos que levassem a uma vida mais digna. E aí, né, esses órgãos resolvem estabelecer as metas. Então, os organismos internacionais expandem, digamos assim, a sua interferência na educação, definindo as metas para a educação no Brasil. O que é palpável desse ter? Estou encontrando a palavra. Enfim, né? O que é necessário para que o Brasil faça com que os indivíduos aqui acessem a conhecimentos para eles terem uma vida mais digna. E, né, além de definir as metas, eles vão também fazer uma divisão das responsabilidades. Quem faz o quê? Né? O que o governo brasileiro tem que fazer e que é a responsabilidade do governo, né? Enfim, aumentar, diminuir a taxa de evasão e repetência, acertar a seriedade, e, enfim, né? Todos aqueles. E o que o banco, qual é a responsabilidade do banco? Injetar dinheiro, cobrar, fiscalizar, aí nomeia a Unesco para fiscalizar, enfim, né? Vão também definir vão prever quais são as parcerias, né? A educação é permitido agora que a iniciativa privada entre como parceira, a comunidade entre como parceira, né? E aí vem as determinações da gestão democrática, dos amigos da escola, enfim, né? E tudo aquilo. O banco vai fazer uma proposição das políticas de apoio para que esse objetivo dê certo. E vai principalmente
desresponsabilizar o Estado no financiamento da educação, que é aquilo que eu falei para vocês. O Estado vai delegar ou para cima que eu digo, né, para outros organismos, ou para empresas, ou para parceiros, enfim, privados aí, ou vai delegar para a comunidade, como foi o caso dos Amigos da Escola, e outros projetos que acabam, a comunidade acaba assumindo dentro da escola, né? Bom, como consequência disso, nós vamos ter em 1990 a Conferência de Jomtien, que já é uma diretriz, digamos assim, dos organismos internacionais, né? E essa conferência vai originar a Declaração Mundial de Educação para Todos. O que é educação? É um documento que vai expressar as diretrizes e os objetivos para a educação desses países que precisam de ajuda pelos organismos internacionais. Né? Qual é o principal objetivo? Qual é a principal diretriz? Qual é o principal objetivo? Universalizar o ensino básico. Então, esse é o principal objetivo. De que forma que vai fazer isso? Vai treinar e melhorar as condições dos docentes. Então, esse é uma das diretrizes, né? Vai aprimorar os conteúdos e os materiais didáticos. Outra diretriz. E vai implantar reformas. É isso que os governos que dependem do dinheiro do Banco Mundial têm que fazer dentro do seu país. Né? Universalizar o ensino básico, fazendo o quê? Treinando e melhorando as condições dos docentes, aprimorando os conteúdos e os materiais didáticos e implantando reformas, se adequando, né? Fazendo reformas que se adequem a esse objetivo. O que acontece no Brasil? Sob a supervisão do Banco Mundial. Nós vamos ter aí, inicialmente, lá no Fernando Henrique Cardoso, a criação do Fundef, né, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que no governo Lula vai se transformar em Fundeb, né, que daí não é mais o ensino fundamental, mas é o básico, é muito mais dá uma englobada, né, em todo o ensino básico. Qual é o objetivo desses fundos? Está lá no meu livro, né, assim, como é que funciona e tal. Mas qual é o objetivo? Valorizar o magistério, aumentar a inclusão no ensino básico e redistribuir os recursos vinculados à educação. Né? Então, esses fundos, o fundo, né, tem esses objetivos. Então, como é que o Brasil, então, está cumprindo esses objetivos do Banco Mundial, né? De treinamento, de aprimoramento e de reforma. Pelo Fundeb, né? Outro, pelo sistema de avaliação, tanto da aprendizagem quanto dos sistemas, né? E aí nós vamos ter o SAEB, o Enem, o ENAB, IDEB, Provinha Brasil, né? Para que nasceram esse sistema? Para fundamentar a formulação de políticas públicas para a educação, para diagnosticar a situação do sistema de educação e da aprendizagem dos alunos, ou seja, das competências dos alunos, como é que uma redistribuição mais justa dos recursos, né? E para ver como é que está a educação no Brasil. O que, de vez em quando, é maquiado, porque tem escolas que fazem cursos preparatórios para
para fazer essas provas, o que não demonstra muito, não dá uma real situação, digamos assim, né? E nós vamos ter também, então, fundo de amparo lá, que é o Fundeb, né? Sistema de avaliação e as reformas, a geração de reformas e de políticas para a educação. Aí vem o Plano Decenal de Educação, que o objetivo era universalizar a educação fundamental e erradicar o analfabetismo. Nós vamos ter a LDB 9394 de 96, que está lá no meu, né, tá mais explicadinha lá no meu livro. Nós vamos ter os parâmetros curriculares nacionais, nós vamos ter o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas e objetivos, né, para a educação, e que são fruto do que são frutos dessa interferência dos organismos internacionais, que está consubstanciada onde? Está consubstanciada na Conferência de Chongqing, né? Gente, vocês tem alguém, a Pamela está dizendo assim, eu poderia falar dos principais pontos que vão cair na prova, pois as matérias são bem extensas e ajudaria bastante. Então, desde que eu comecei a falar de 1990, é o que eu falei para vocês, é o que vai cair na prova objetiva. Né? Então, já estou falando. Bom, o governo Lula, mais recentemente, trabalha com a interiorização da profissionalização, né? Seja no ensino superior, ele investe nos programas de educação superior, na universidade para todos, na expansão das universidades federais, né? No financiamento dos alunos, pelo ProUni, ReUni, FIES, né? E pelo Pronatec, a questão do ensino profissionalizante. E, chegando aos dias de hoje, né, nós vamos ter aí uma visão bastante pessimista, porque para a educação são bastante pessimistas, porque nós tivemos um Plano Nacional de Educação aprovado recentemente e que traz metas e traz, enfim, diretrizes para a educação que deveriam ser cumpridos e que não foi, o anterior já não foi cumprido por falta de recursos. E agora, com a emenda constitucional de 95 de 2006, o Temer cortou verbas, né, fez um corte e limitou gastos e que novamente não vamos conseguir cumprir as metas da nossa tão judiada educação. Né? E também já finalmente aqui, a partir dos resultados negativos, segundo justificativa, né? A partir do resultado negativo do IDEB do PISA, houve a reformulação do ensino médio, que vem trazendo uma alteração da LDB, do Enem, do Fundeb, né? E esperando ainda uma nova base curricular comum para ser colocada em prática, né? Como foi falado lá, a principal modificação é a carga horária, que era de 800, vai para 1.400 horas, de forma gradual vai ser implantada. Os profissionais de notório saber vão poder administrar aulas nos cursos técnicos e profissionais, que já tivemos essas experiências no Brasil e não foram boas. E as disciplinas obrigatórias, língua portuguesa, matemática, que é a língua inglesa a partir do 6º ano do fundamental, e depois, né, escolha conforme a área de formação. Linguagem, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Né? Então, novamente, não vamos cumprir as metas para a educação e, né,
não, a gente fica assim bastante desanimado quando a gente percebe essas questões. Vamos esperar que se melhore, né? Vou falar agora um pouco da minha avaliação. A minha avaliação, alguém já perguntou, e nós entrando nesse barco. Mas eu tenho esperança que é justamente dentro da sala de aula que a gente pode mudar cabeças, né, para ver se saímos dessa lama moral, ética que nós nos encontramos. Falando na minha avaliação, gente, a minha avaliação não tem muito, sim, dizer, não tem nada específico. Como a gente prepara 40 questões, não tem como você escolher de um conteúdo de outro. Você pega de todas as fases, né? Alguém me perguntou no fórum, eu já falei que a minha prova, infelizmente, ou felizmente, é extensa, né? Porque é de verdadeiro ou falso, ler a alternativa e marcar as letras que estão corretas ou incorretas, e as objetivas. Né? Só que, como eu falei para vocês, são formuladas 40 questões, são eleitas por uma coordenação aí, as 10 que vão para a avaliação. Posso dizer para vocês que nas questões objetivas se intensifiquem aí a questão da intervenção dos organismos internacionais na educação, intensifique a questão do Fundeb, da conferência de Chongqing, do ensino médio atual, da reforma do ensino médio atual, né? E dos instrumentos de avaliação do desempenho escolar, né? Então, não sei, não posso dizer assim, vai cair isso, vai cair aquilo. Mas essas eu tenho certeza que estão postas lá para vocês comporem alguma coisa. Então, intensifique seus estudos. Ainda temos mais 2 dias aí de fórum. Se tiverem dúvidas, estou à disposição de vocês. Amanhã vou sentar e responder aqueles que eu ainda não respondi, né? Hoje foi um dia atípico. Então, pela manhã, tive um compromisso não muito bom, e à tarde tive outro compromisso, mas amanhã estarei à disposição de vocês, e na sexta também. Então, não hesitem em tirar suas dúvidas. A Andréia está lembrando que, ao final da web, solicitar aos alunos para testarem o login e a senha, para relembrar a senha. Às vezes fica no automático, acaba esquecendo. Na prova será necessário usar o equipamento do Polo fazendo o login. Tá bom? Fico à disposição para vocês, se tiverem alguma pergunta. Que bom, essa é a minha intenção, que ajude vocês, que vocês vão super bem na minha prova. Criançada, mais uma coisa. Alguém me perguntou sobre educação infantil. Eu sou professor de História da Educação, então eu não respondi a pergunta. Vem aí o professor Daniel, que sabe tudo de educação infantil. Então ele vai responder vocês. Se vocês tiverem pergunta de educação infantil, é que houve um probleminha, colocaram lá a História da Educação Infantil, mas é só a História da Educação, tá bom? Gente, sucesso, muito obrigada, e vem aí o professor Daniel. Levar esse, que já está de batom, ou fica com o Daniel? Você não acha que eu vou falar pouco? Oi, pessoal, estão ouvindo?
Ai, não estou gravando ainda.